eu sou a professora Jucimara Brito e agora nós iremos iniciar o Exercitando da 10ª etapa Ensino Médio. São apenas 2 questões, quero ver todo mundo participando. Vamos lá? Muito bem. Na questão 11, nós temos o seguinte enunciado. Nosso estilo de vida sedentário está prejudicando cada vez mais cedo a saúde da nossa coluna vertebral, tornando-a frágil e deformada. Das alternativas abaixo, qual é a que representa um cuidado para a saúde da coluna vertebral? Vamos ver aí as opções. Nós temos aí, letra A, usar cargas mal distribuídas. Letra B, submeter a coluna a impactos excessivos. Letra C, ser sedentário. D, ter uma boa alimentação. E a letra E, ter uma má postura. E aí, qual alternativa vocês apostam? Vamos verificar o que os alunos estão colocando aí como resposta para essa questão. Lembrem-se, a questão está pedindo que você marque a alternativa, né, que indica um cuidado com a nossa coluna. Vamos lá? Então, primeiro nós temos aí o Ian... Ai, meu Deus. Eu vou falar o nome, espero que não esteja errado, tá? É o Iandreu, certo? Iandreu. Letra E. Será? Será? Vamos ver. Ana Paula. Letra D. A Cleice está falando que é a letra D também. Vamos ver, temos mais participação? Cleice falou letra D, a Antônia está falando, que a letra D também, ela é lá da Balbina Mestrinho, da Escola Estadual. E aí, quem mais? Fabiana também está apostando na letra D. Tem mais alguém aí para apostar numa outra letra ou essa será que está correta? Então, vem para a correção aqui comigo. Vamos lá? Então, olha só. Lá no enunciado, ele está pedindo o seguinte, que vocês marquem a opção, né, que indica um cuidado com a nossa coluna. Se vocês olharem todas as alternativas, coloca nas alternativas para mim, por favor. De cara, já dá para a gente saber qual é a resposta correta. Primeiro, porque na letra A está dizendo que um cuidado que a gente tem com a nossa coluna é usar cargas mal distribuídas. A gente sabe que isso é errado. Tem que distribuir bem as cargas, então essa já não é a correta. Na letra B, submeter a coluna a impactos excessivos. Também não está correto. Nós temos que ter cuidado com a nossa coluna em relação às atividades diárias, aos exercícios físicos e assim por diante. Na letra C, está dizendo que a gente tem que ser sedentário. Está errado também. Nós temos que ser pessoas ativas, justamente para cuidar, né, de todo o nosso corpo. Musculatura, parte óssea e assim por diante. Na letra E, está dizendo ter uma má postura. Também está incorreto. O certo é que a gente mantenha uma boa postura ao longo do dia. Logo, a resposta correta é a letra D, ter uma boa alimentação. Certo? Vamos lá ao nosso comentário? Por que será que é importante? Então, olha só. A coluna vertebral, ela serve de apoio para as outras partes do nosso corpo, ou seja, do esqueleto. Além disso, as vértebras têm um canal por onde passa a medula nervosa ou medula espinhal, que fica assim muito bem protegida. Fazem mal à coluna cargas mal distribuídas, impactos excessivos, má alimentação e sedentarismo. Portanto, ter uma boa alimentação representa um cuidado para a saúde da coluna vertebral. E aí eu já dou uma dica para vocês, né? A gente sabe que os alimentos que são derivados do leite são ótimos por conta do cálcio, que é justamente para fortalecer e proteger os nossos ossos. Certo? Vamos prosseguir, vamos para a questão 12. E o enunciado diz assim: esse tipo de articulação, também chamada de sinartrose, tem como característica ser imóvel e possuir uma pequena separação com o tecido conjuntivo fibroso e não apresentar cavidade articular. Pelas características citadas acima, essa articulação pode ser classificada como
Vamos prosseguir. Letra A, fibrosa. Letra B, cartilaginosa. Letra C, sinovial. Letra D, anfiartrose. Letra E, sincondroses. Se vocês prestaram bastante atenção no enunciado, vocês vão acertar essa aí também, certo? Vamos ver aí em qual alternativa vocês estão apostando. A Maria está apostando na letra A. Será, Maria? A gente vai já verificar se está correto. Quem mais? Neucilene, letra D. A Suene também está apostando na letra D. Tem mais alguém? Antônia, de novo, lá da Escola Balbina Mestrinho, na letra B. E vamos lá, mais alguém? Fabiana, letra B. Tem mais gente participando? Foi, né? Então, é aí. Eu vou pedir para voltar o enunciado e eu vou circular para vocês duas palavras que já indicavam a resposta correta. Por isso que é importante a gente ler bem o enunciado e entender. Olha só o que ele está falando aqui, ó. Tecido conjuntivo fibroso. Ele já te disse qual é o tecido, né? O que você tinha que acertar? Apenas a questão da articulação. Vamos ver lá, então, as alternativas? Então, nós tínhamos como alternativa a letra A, fibrosa, já lembra lá da dica do enunciado. B, cartilaginosa. C, sinovial. D, anfiartrose. Letra E, sincondroses. Então, pelo enunciado já dá para a gente saber que é a letra A, fibrosa, tá? Vamos ao comentário. Diz assim, ó, as articulações podem ser classificadas utilizando vários critérios. Uma dessas classificações utiliza como critério o material encontrado entre as peças ósseas e separa as articulações em fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. As articulações fibrosas, também chamadas de sinartroses ou imóveis, possuem uma pequena separação com tecido conjuntivo fibroso e não apresentam cavidade articular, que é o espaço entre as superfícies articulares. Certo? Muito obrigada pela participação de vocês e vamos prosseguir o exercitando com língua espanhola. Canavati, professora de língua espanhola. Vamos fazer a nossa correção do nosso exercitando? Eu espero que todo mundo... Eu tenho certeza que estava muito fácil, né? Eu espero que contar com a participação de vocês, ver as respostas de vocês. Vamos à nossa questão? Vamos à nossa primeira questão, que temos aqui, ó. Leia o trecho da canção Um Dia Más, do grupo Piso 21. E aí nós temos o trecho. Um dia más, el tiempo no está a mi favor. Los meses no han conseguido devolverme la ilusión. Se me escapa de las manos el corazón. Então nós temos aqui até um verbo destacado, né? Han conseguido. Vamos aqui ao enunciado, que diz o seguinte, seguindo. O verbo destacado está conjugado em qual tempo verbal? Então nós vimos han conseguido. Está destacado em qual tempo verbal? Seria a letra A, presente de indicativo. Letra B, pretérito perfeito composto. Letra C, pretérito imperfeito. Letra D, pretérito indefinido. Ou letra E, futuro imperfeito. Nós estudamos isso, né? Qual seria esse tempo verbal onde precisa de um verbo auxiliar e um verbo principal? Vamos às respostas? Temos algumas? Olha só, a Maria, ela disse que é a letra B. Será que a Maria acertou? Temos a próxima, o Jean disse que é a letra D. Seguindo, nós temos a Cleice, disse que é a letra B. Temos mais respostas? A Ana Paula disse que é a letra A. Temos mais? Eu acho que é Iendrel. Acredito que seja isso. Letra A. Quem será que acertou? Vamos aqui ver o nosso enunciado novamente. Olha só, eu peço para vocês analisarem, olha. Leia o trecho. Vejamos.
Leia o trecho da questão um dia mais do grupo piso 21. E diz, um dia mais el tiempo no está a mi favor, los meses no han conseguido devolverme la ilusión, se me escapa de las manos el corazón. Nós temos aqui han conseguido. O que nós aprendemos? Que temos o pretérito perfeito composto, ele é chamado assim porque ele fala sobre o passado, é um tempo que vai falar sobre o passado, e ele é composto por quê? Porque ele precisa de um verbo auxiliar, lembram disso? E esse verbo auxiliar será o verbo haber, conjugado no presente do indicativo, mais o verbo principal, vou colocar aqui só o principal, que vai dizer qual é a ação que está sendo realizada. E esse verbo ele tem que estar no particípio. Vocês lembram disso? Então, aqui nós temos, verbo haber, an, aqui ele está na terceira pessoa do plural, e o verbo conseguir no seu particípio que é conseguido. Então, a nossa resposta correta seria a nossa letra B. Vamos aqui, letra B, né? Pretérito perfeito composto, né? Não poderia ser presente de indicativo, porque nós não estamos falando de presente. Pretérito imperfeito não é, porque nesse caso nós temos verbo auxiliar mais verbo principal. Pretérito indefinido é um outro pretérito que fala sobre passado, mas um passado acabado, e temos futuro imperfeito, e a gente viu que não está falando de futuro. Então, nossa resposta correta é a letra B. Vamos seguir? Nós temos a nossa próxima questão, que é: marque a alternativa em que o verbo destacado está conjugado no pretérito perfeito composto. Olha aí. Então, nós temos letra A. Juan está leyendo las noticias. Letra B. Luna e Enrique viven en Madrid. Seria a letra C, soy panameño. Letra D, se quedó solo en casa. Ou seria a letra E, he trabajado mucho esta semana. Qual dessas alternativas está aí no pretérito perfeito composto? Vamos aqui às respostas dos nossos alunos. Aqui o Jean disse que é a letra D. Será que é se quedó solo em casa? Vamos lá. A Cleice disse que é a letra B. Luna e Enrique vivem em Madrid. Lembrem-se, pretérito perfeito composto. A gente acabou de ver uma. Seria, a Ana Paula, está correta? A letra A. Juan está leyendo las notícias? Ou seria o Yendrel? Letra A também, né? Temos mais respostas? Antônia está dizendo que é a letra B. Vamos ver a nossa resposta? Temos aqui, olha, vendo aqui, a nossa resposta correta seria a letra E, né? Pretérito perfeito composto. Vamos rapidinho aqui as questões. Olha só, nas questões, nas alternativas, nós tínhamos aqui letra A, olha, Juan está leyendo las notícias. Não poderia ser porque aqui é presente, né? Eu estou relatando uma ação que está acontecendo. O Juan está lendo as notícias. E eu estou pedindo pretérito perfeito composto, verbo haber mais particípio. Não poderia ser a letra B, porque eu estou dizendo aqui, Luna e Henrique viven em Madrid. Eu estou afirmando que a Luna e o Henrique moram em Madrid. Não poderia ser a letra C, porque alguém está apenas afirmando, soy panameño. E a letra D não poderia ser, porque está no pretérito indefinido. Se quedó solo em casa. Eu estou falando que alguém ficou só em casa. E temos a letra E, que seria a nossa correta, que temos aqui, ó, verbo haber, mais particípio do verbo trabalhar. He trabajado mucho esta semana. Trabalhei muito esta semana. Então, lembrem-se, gente, quando a gente fala de pretérito perfeito composto, é tempo passado. Vamos falar sobre ações no passado. E para falar sobre ações no passado, nesse tempo verbal, nós utilizamos dois verbos. Verbo auxiliar, verbo haber, mais o verbo principal, que ele vai estar no particípio, tá bom? Então, vamos seguir. Agora vamos com outra língua, que é língua inglesa. Vamos lá. Bem-vindo aí à nossa aula de língua inglesa. Na verdade, hoje é o exercitando, né? Aquele momento ali de correção
né, de algumas questões que vocês já fizeram aí. Vamos então para a nossa primeira questão de língua inglesa? Então, gente, nessa questão, na questão 15, né, que é a primeira de língua inglesa, nós temos a seguinte questão. Quais são os adjetivos presentes nas frases a seguir? Destaque a alternativa que apresenta apenas adjetivos. Nós temos, então, um período aqui. My neighbor is a rich man. He has a big and beautiful house. Então, esse é o texto base, né? Tem alguns adjetivos aqui. E nós vamos, então, para as opções, para as alternativas. Na letra A, nós temos neighbor, he, big. Na letra B, nós temos rich, has, house. Letra C, man, big, beautiful. Letter D, rich, big, beautiful. And letter E, we have rich, beautiful and house. São as alternativas. Vamos ver então como é que estão as respostas dos nossos alunos aí com relação a essa questão? Né? Lembrando que você deveria encontrar os adjetivos. Adjetivos são sempre qualidades atribuídas a um substantivo, atribuído a algo ou alguém. Nós temos então a Ana Paula dizendo que é a letra C, né, apostando na letra C, o Yuri dizendo que é a letra A, não há uma convergência aí acerca da opção correta. Aí nós temos a Antônia dizendo, Antônia não respondeu, aliás, Antônia dizendo que é letra E, colocou até o nome da escola ali, a Balbina Mestrin, é isso mesmo. Aí nós temos então a Daniele Gomes dizendo que é a letra C, né, apostando aí que é a letra C, Madison dizendo que é letra E. Vamos ver aí, gente. O pessoal, então, está afirmando aí bastante. Todos estão divergindo com relação à resposta correta. Vamos para a questão para a gente ver qual é a resposta correta? Olha só. Então, gente, era para identificar qual a alternativa que possui apenas adjetivos. Então, vamos por eliminação. Na letra A, nós temos, então, neighbor, he e big. Big com certeza é um adjetivo, aqui he não é um adjetivo, então a primeira já está descartada, tá? Neighbor também não é um adjetivo. Na letra B nós temos rich, que é um adjetivo, has, é um verbo aí conjugado com terceira pessoa do singular, não é também, né? Então já está eliminado. House também, house é um substantivo. Nós temos na letra C man, então já descartamos também, é um substantivo. Big é um adjetivo, beautiful é um adjetivo. Letra D, rich, adjetivo, big, adjetivo, beautiful também adjetivo. Então, nós já temos a nossa resposta correta. Na letra E, nós temos rich, beautiful e house. Então, house aqui estamos descartando essa possibilidade. Então, a resposta correta é, de fato, a letra D. Adjetivos são as qualidades atribuídas a um substantivo. Os adjetivos presentes no texto são rich, big e beautiful. Nessa questão, gente, é importante lembrar o seguinte. Quando vocês depararem em provas, por exemplo, em questões como essa, é importante se lembrar o seguinte, que provas como o Enem, por exemplo, ou outros vestibulares, é comum tirar esse tipo de questão, né, de gramática, tirada do texto, que é a tal da gramática contextualizada. Quando ela está solta assim, corre-se o risco de haver uma resposta, mais de uma resposta correta, tá? Então, é possível que essas questões, às vezes, né, contenham um erro ali e essa questão tenha que ser anulada, tá? Por quê? Quando nós falamos de nomes, aí todas as classes gramaticais que pertencem aos nomes, adjetivo e substantivos são as mais conhecidas, né, as que nós mais utilizamos, é possível haver uma troca. Então, é possível que em determinado contexto um substantivo esteja sendo utilizado como adjetivo, como qualidade de um outro substantivo. Nesse caso, então, nós teríamos a possibilidade, né, de cancelar uma questão, por exemplo, que um substantivo pode ser, em outra situação, em outro contexto, um adjetivo, tá certo? Então, muita atenção quando vocês estiverem respondendo esse tipo de questão, tá? Porque as classes gramaticais aí pode variar, tá? Pode um substantivo ser adjetivo em determinado contexto, certo? Então, dica dada, vamos para a nossa segunda questão. Então, na questão 16, né, que é a segunda de língua inglesa, é a seguinte. Os verbos destacados nas frases a seguir são regulares ou irregulares? Uma pergunta. Destaque a alternativa que apresenta apenas verbos irregulares. Então, nós temos aí os verbos destacados. É a parte de uma música. I thought I saw a man brought to life. É uma parte de uma música, então ela não segue um padrão. Aí na segunda, né? He showed me what it was to cry.
E por último, you couldn't be that man I adored. Então nós temos os verbos aí todos destacados. Chama atenção para esse aqui que nós vamos ver, falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Vamos ver então as questões. Letra A, thought, saw, adored, saw. Letra C nós temos was, adored. Letra D, adored, showed. E a letra E nós temos thought and adored. Eu vou falar agora, ver quais as respostas que nossos alunos estão colocando aí no chat, para ver se vocês estão conseguindo compreender. Vamos lá? Vamos colocando então as respostas, né, sobre essa nossa última questão de língua inglesa. A Daniela então apostando na letra C, né, dizendo que a questão correta é a letra C. A Cleice também apostando na letra C. Vamos lá, a Fátima, aliás, dizendo que é a letra C. Vamos ver mais. A letra D aí, a Bruna, desculpa, tá, gente? Bruna, apostando que é a letra D. Então, por último aí, nós temos a Stephanie, ou Stephenson. É um nome masculino ali, tá? Pelo son ali no final. Dizendo que é a letra C. Então, parabéns aí a todos os alunos que participaram, dando suas respostas. Agora, então, a gente vai ver qual é a resposta correta. Olha só, gente, na letra A, então, nós temos, os dois verbos são irregulares, tá, gente? Thought and saw. Então, já temos a nossa resposta correta aqui. O verbo adored é um verbo regular porque tem terminação em ed. Verbos regulares, quando conjugados no passado, ele tem terminação em ed, é uma terminação padrão. Saw, obviamente, já não é um verbo regular. A letra C, então, nós temos o was, adored é um verbo regular, mas o was não. Letra D, gente, nós temos os dois verbos regulares, ou não. E é isso que eu quero explicar para vocês. O verbo adored é, de fato, um verbo regular, mas o verbo showed, ele é um verbo regular e irregular ao mesmo tempo, tá? Nesse caso aqui, por causa da sua terminação, ele é um verbo regular, mas ele também tem a sua forma de verbo irregular, tá certo? Por último, na letra E, nós temos thought e adored. Então, um verbo regular aqui, então, obviamente, a resposta correta não é essa. Então, a resposta fica mesmo para a letra A, que é o que nós vamos ver agora. Então, a resposta correta é a letra A. Os verbos regulares se destacam dos regulares devido às suas terminações em ed. Então, todos os verbos, quando conjugados no passado, os verbos regulares, é claro, têm a sua terminação em ed. Quando conjugados no passado, então, né? Já os verbos regulares não possuem uma terminação única. Esse é o grande problema e o grande desafio, né? Identificar os verbos que não são regulares, porque eles possuem terminações variadas e não tem outra forma de lidar com eles a não ser memorizando, tá certo? Um único recado com relação ao verbo show. O verbo to show normalmente é tido como verbo irregular, tá certo? Só que ele tem também a possibilidade de ser verbo regular. É um inglês que não é muito utilizado, sua forma regular não é muito utilizado, há sempre uma preferência pelo irregular, tá certo? Mas então ele pode ser um verbo regular e irregular aí, dependendo do contexto, tá? Aliás, ele tem essa classificação. No dicionário de Oxford, ele trabalha exatamente essa questão do verbo show ser regular e irregular. Tá certo, gente? Língua inglesa era só, agora se com língua portuguesa. Muito bem, eu sou a professora Joyce Martins de Língua Portuguesa e este é o nosso Exercitando para a EJA 10ª fase. Então vamos às nossas questões. E como é de costume nosso, né, na língua portuguesa, as bancas em geral trazem questões baseadas em texto, tá bom? Então essa nossa primeira questão aí, a questão 17, traz um breve texto, um breve diálogo que diz o seguinte: 5 tiros? É. Brincando de pegador? É. O PM pensou que... Vamos seguir adiante? Hoje, cedinho, aqui a leitura. Hoje, cedinho. Então, percebam que é um breve diálogo, né? E aí a nossa questão vai girar em torno da pontuação desse texto. Os sinais de pontuação são elementos com importantes funções para a progressão temática. Nesse miniconto, as reticências foram utilizadas para indicar, então notem, a gente quer saber das reticências, ok? Qual é a função delas neste contexto aqui? Notem que ela aparece aqui. O PM pensou que...
há uma fala que não é finalizada. Mas essa fala não finalizada não compromete o entendimento do interlocutor, da pessoa que está conversando, porque ele já responde hoje. Significa que ele entendeu o que foi que o PM pensou e apenas quer situar essa situação no tempo. Então, essas reticências vão indicar para nós o quê? Não é? Aí vem nossas alternativas. Uma fala hesitante, uma informação implícita, uma situação incoerente, a eliminação de uma ideia ou a interrupção de uma ação. Vamos ver o que vocês responderam para nós aí no chat. Qual é a alternativa correta? Vamos lá, então. A gente tem o nosso aluno Gleice dizendo para nós que é letra C, né? Seguimos adiante. Júlia acha que é a letra D. Vamos mais um? Olhem aí. Jean concorda que é a letra C. Gente, vamos ficar atentos. Lembra que eu mostrei para vocês que a presença das reticências mostrava uma fala que não foi completa, mas que a fala seguinte mostrava para nós que havia um entendimento de toda a situação. Então, a correta será a letra B. É uma informação implícita, ou seja, ela não está dita, não está escrita, mas ela é compreendida contextualmente, tá bom? Então, é a letra B. Olha o nosso comentário. Na conversa entre os interlocutores, é possível interpretar que, embora haja a fala, né, que não é concluída, o fato é conhecido. E é justamente isso que vai mostrar para nós. É uma situação implícita, uma fala que, embora não esteja dita, ela é conhecida contextualmente, tá bom? Então, é letra B, ok? Seguimos adiante com a nossa próxima questão, que novamente parte de um texto um pouquinho maior. Eu vou ler e vocês respondem aí no chat, tá bom? Pronto para outra? Para muita gente, esta é a semana mais difícil do ano. Você volta das férias, tenta se adaptar de novo à rotina já presente e já pressente as surpresas que vai ter ao receber a conta do cartão de crédito. Quando se dá conta, é mais uma vítima da depressão pós-viagem. Eu só conheço uma maneira de sair dessa, começar a pensar já na próxima. Não é cedo demais, nem sintoma de descaso pelo trabalho. Acalentar uma viagem é uma maneira segura de manter aceso o interesse pelo fato gerador de suas férias, o seu emprego. Além do que, planejar uma viagem com antecedência é o melhor jeito de rentabilizar seu investimento. Por que se contentar em aproveitar apenas os dias que você passa longe de casa, quando dá para começar a viajar muito antes de embarcar e sem pagar nada por isso? Eu gosto de comparar o planejamento de uma grande viagem ao preparo de um desfile de escola de samba no carnaval. Assim como as férias, o carnaval em si dura pouco, mas é o grande finale de um ano inteiro de divertida preparação. Então, sobre esse texto, a gente perguntou o seguinte: o texto defende a tese de quê? Então, a gente está procurando a tese, ou seja, a opinião. O que vocês responderam para nós aí no chat? Qual é a tese desse texto? Letra A, B, C, D ou E? Coloca para nós aí a nossa resposta, por favor. O que nossos alunos compartilharam conosco? Então, a Cleice disse que é a letra B, né? Ela respondeu isto. Vamos ver se mais gente concorda? A Júlia acha que é a letra C, então temos aí uma discordância. Vamos mais um. O Yuri concorda, aliás, acha que é a letra B. Então, vamos agora ao nosso comentário. Vamos primeiro ler as alternativas, tá? Então, qual é a tese daquele texto? Viajar durante o carnaval é especialmente prazeroso e compensador? Não é isso, né? Ele não fala apenas de viajar no carnaval. Letra B. Viagens devem ser bem planejadas para evitar problemas e prejuízos futuros? Também não é esse o ponto deste texto. Nunca é cedo demais para começar a aproveitar os prazeres do hábito de viajar? Será que é essa? Acho que não, hein? Letra D. Planejar uma viagem pode estender o prazer advindo da mesma? Exatamente. O prazer da viagem pode ser prolongado se você começar a planejá-lo. É, de fato, a letra D, a tese desse texto, tá bom? Fica explícito que o planejamento de uma viagem pode esticar, digamos assim, prolongar o prazer que uma viagem em si pode gerar, tá bom? Seguindo adiante, a próxima questão, a 19, também partia de um texto. E esse é um texto mais clássico, é um texto literário. E dizia o seguinte: uma das grandes coisas que se vêem hoje no mundo, e nós, pelo costume de cada dia, não nos admiramos, é a transmigração imensa de gentes e nações etíopes que da África continuamente estão passando a esta América.
os senhores poucos, os escravos muitos. Os senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus. Os senhores banqueteando, os escravos parecendo a fome. Os senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados de ferros. Os senhores tratando-os como brutos, os escravos adorando-os e temendo-os como deuses. Os senhores em pé, apontando para o açoite, como estátuas de soberba e da tirania. Os escravos prostrados, com as mãos atadas atrás, com imagens vilíssimas da servidão. Então, esse trecho aqui, como eu disse, é um trecho literário, é um texto, né, mais clássico de Padre Antônio Vieira, que vai ser um autor que vocês irão conhecer mais adiante, do período do Barroco. Mas sobre esse texto, a gente pergunta a respeito dos pronomes e não de período literário em si, tá bom? Olhem só, em os senhores tratando-os como brutos, os escravos adorando-os e temendo-os como deuses, os pronomes destacados referem-se respectivamente a. Então, a gente vê aí um processo de retomada a partir do uso dos pronomes, correto? E aí, o que foi que vocês marcaram nessa questão aí? Vamos ver? Vamos lá? As respostas. Lembrem-se que é respectivamente, então é um de cada vez, tá bom? Fabiana disse que é a letra B. Obrigada, Fabiana, pela sua participação. E a Cleice também vai na letra B. Então, olha só. Notem que quando a gente diz aqui que a gente tem essa dicotomia nesse texto, senhores e escravos, os senhores estão tratando-os. Tratando-os quem? Os escravos. E os escravos estão adorando. Adorando quem? Os seus senhores. Então, qual vai ser a resposta correta? A gente vai ter que começar com escravos, não é? Então, ou vai ser E ou vai ser A, tá bom? E aí, escravos e deuses ou escravos e senhores? Nesse caso aqui, a gente tem nesse texto escravos e senhores. Então, vai ser a alternativa E, tá bom? Que é o que tem no nosso comentário aí para vocês, tá bom? Alternativa E como nosso gabarito. E a última questão, um texto um pouquinho menor, que diz o seguinte: o gestor perguntou aos estagiários, onde vocês estavam? Os estagiários responderam, mandaram-nos sair, estávamos no andar de cima. Então, sobre esse nos aqui, perguntamos, esse pronome destacado pertence a qual pessoa? Digam aí para mim, qual é a resposta que vocês trouxeram para nós? Vamos só uma resposta, um comentário, por favor, aos nossos alunos. O Madison, né, disse que na questão 18 respondeu letra C. Tá certo, Madison. Muito obrigada pela sua participação, tá bom? E aí a Fabiana disse que é letra E. Ok, olhem só. Este nos, ele é um pronome oblíquo. Lembra? Pronomes oblíquos são pronomes que a gente utiliza na posição de objeto, na posição de complemento. Então, ele não vai pertencer aí à questão da pessoa com quem se fala ou à pessoa de quem se fala. Ele pertence à primeira dimensão, à pessoa que fala, tá bom? Então, ele vai ser a primeira pessoa do plural, tá? Letra D, só que ele é oblíquo, tá bom? E por ser oblíquo, a gente normalmente sempre associa esses pronomes aqui, os retos, né, que exercem a função de sujeito. Mas existem os oblíquos na função de complemento. E lá está o nos, tá bom? Então, ele é primeira pessoa do plural, tá certo? A alternativa D na resposta, ok? 10ª fase. Obrigada pela participação de vocês. Agora a gente segue para a 11ª fase. A sua aula continua no próximo vídeo.